Grandioso e eterno Pai, louvado seja o Teu nome, exaltado para todos sempre. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Que o Teu Santo Espírito desça sobre mim, que eu fale a Tua vontade. Esvazie o Oswaldo falho e pecador, e que engrandeça somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amigos, abre, por favor, Provérbios 16, 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Esse é um belo texto, dentre vários que tem na Bíblia, mas esse fala muito ao meu coração na minha jornada de vida. E vou contar um pouco aqui para vocês sobre a minha história. Mas, antes disso, Moisés foi enviado por Deus para resgatar seu povo, Naquele momento, o povo teve que tomar uma decisão. Vou ficar aqui no Egito ou vou seguir esse profeta de Deus? Sabem quantos israelitas deixaram o Egito naquela época? A Bíblia fala lá em Êxodo 37, que eram 600 mil a pé, somente de homens. Então tinha as mulheres, as crianças. Se nós formos colocar 3 por família, dá 1.800.000 pessoas, Se formos colocar 4 por família, dá 2.400.000 pessoas. Imagine uma caravana, quantas pessoas, o desafio que foi, não é? Então eu estou imaginando Moisés chegando lá e falando: pessoal, olha, Deus me enviou aqui para tirar vocês daqui, para um lugar muito melhor, para uma terra muito melhor. Deus tem planos para vocês muito melhores. E o ser humano, muitas vezes, ele não gosta de mudança, não é? Você já se mudou alguma vez? É complicado, Cansativo, dá aquela ansiedade, aquela angústia, como que vai ser? Quando a gente muda de emprego, quando a gente muda de residência, é sempre uma tensão, talvez, E eu imagino o povo: como assim vamos sair daqui, Moisés? Para onde vamos exatamente? E nossas coisas que temos aqui, tudo o que construímos, olha, o trabalho aqui é duro, mas nós acostumamos já, nós gostamos da comida daqui. O povo começa sempre a questionar, colocar empecilhos, para os planos de Deus. Muitas pessoas ficam tão dependentes emocionalmente, perdem o amor a si próprio, sua identidade, e preferem viver às margens daquilo que Deus tem preparado para elas. É como a mulher que apanha do marido e continua vivendo com ele. Ah, mas mesmo ele sendo desse jeito, é melhor viver com ele do que ficar só. Muitos de nós, por medo e pela nossa própria limitação de entender os caminhos que o Senhor tem para nós, e acredite, o que Deus tem preparado para nós é muito melhor do que nós possamos imaginar. Ficamos revoltados, chateados e até depressivos quando acontece algo conosco e com nossa limitada compreensão não conseguimos enxergar porque parece algo ruim. Por exemplo, quando nós oramos: Senhor, cuide de todos os meus caminhos, da minha vida, entrego a minha vida a Ti e que se cumpra a Sua vontade. Quando nós fazemos essa oração, e às vezes somos demitidos de um emprego, ao invés de nós entendermos que a oração está sendo atendida, nós ficamos revoltados com Deus. Como assim, Senhor? Fui demitido, a gente se sente inferior, se sente para baixo, olha sempre pelo lado negativo da coisa e não enxerga que talvez Deus está preparando algo muito melhor para você. Quem aqui não é adventista? Ou todos são? Quem não é? Tem ali um pessoal. Que legal, sejam bem-vindos aqui. E saibam que eu também não sou adventista de berço. Teve um dia que eu não era também adventista. E que bom que vocês vieram. Prestem atenção nessa história, porque Deus quer falar com vocês. Eu me formei como engenheiro agrônomo lá em Minas Gerais, numa cidade do interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, E
meu primeiro emprego foi demarcar área para sem terra. Só nesse primeiro emprego já dá um outro sermão que em outro momento eu conto para vocês. Depois eu arrumei um emprego numa revenda agrícola, lá na minha cidade mesmo. Era uma empresa familiar, era a maior empresa que tinha na cidade, mas era uma empresa familiar. E eu namorava a filha do dono. Então eu arrumei esse emprego. Mas aconteceu por circunstâncias da vida, o namoro acabou e o emprego também. Fui demitido. Recém-formado, 6 meses eu fiquei desempregado e eu me sentia a pior pessoa do mundo. Falo, meu Deus, e agora? Me sentia burro, inferior, parece que todos os meus amigos estavam avançando, prosperando e eu nada. Eu tinha alguns amigos que trabalhavam em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e eu falei, vou para lá, porque lá tem mais oportunidades na minha área. E decidi ir para Luiz Eduardo Magalhães. Esse com a bolinha aí sou eu. E eu não tinha dinheiro, né? E eu falei para meus amigos já estavam trabalhando, eu falei assim, olha, eu vou ir para ver, estar mais perto das oportunidades que surgirem. E quando surgir algo, eu já estou aí, fica mais fácil. Eles falaram, não, pode vir. E eu falei, como eu não tenho dinheiro, eu limpo a casa e faço comida. Então eu virei a empregada, né? Limpava e fazia comida. E isso me ajudou, hoje cozinho bem, viu, gente? Quando tiver um junta-panela aí, tamo junto. E o que aconteceu? Aconteceu que surgiu uma oportunidade de emprego para mim em Luiz Eduardo. Eu ia começar na segunda-feira nesse emprego, que era numa revenda agrícola lá. Só que eu recebi uma ligação também de um outro dono de uma outra revenda em Bom Jesus, no Piauí. E aí ele queria que eu fosse até lá, fazer uma entrevista de emprego com ele, para ele decidir. Só que eu falei assim para ele, falei, não, eu não vou até aí, eu já estou aqui em Luiz Eduardo Magalhães e vou começar um trabalho na segunda-feira, então eu não vou até aí. Se o senhor quiser me contratar, faz uma proposta que aí eu analiso. Foi até ousado, né? E aconteceu que então ficou por isso mesmo. Só que, no final de semana, ele me ligou e falou assim, Oswaldo, eu estou indo aí resolver um negócio de feijão e a gente aproveita e nos conhecemos pessoalmente. Eu falei, não, tudo bem. Dessa forma, já que você está vindo aqui, a gente conversa aqui e tal. Então, olha, gente, eu ia começar no emprego na segunda. No final de semana, esse dono de outra revenda, lá de Bom Jesus, no Piauí, apareceu lá em Luiz Eduardo Magalhães. Nós nos encontramos e fizemos uma entrevista de emprego numa sorveteria. Ele gostou de mim, eu gostei dele, e ele me fez uma proposta melhor do que eu ia ganhar lá em Luiz Eduardo. E eu falei, então tá bom, eu aceito. Eu nem comecei no outro emprego e já depois liguei para o outro rapaz, falei que não ia mais porque aceitei a proposta de trabalho. E ele falou assim, Oswaldo, eu vim no meu avião particular. Ele era o piloto também desse avião aí. Se ele já não quer voltar comigo, você já vai comigo no avião. Aí eu falei, bora. E vocês imaginem eu ligando para minha mãe. Mãe, é o seguinte, ela já ciente que eu ia começar a trabalhar em Luiz Eduardo, e falo para ela, mãe, não vou trabalhar mais aqui. Vou para Bom Jesus, no Piauí. Meu filho, o que você vai fazer lá nesse fim de mundo? Você já está longe demais. Para vocês terem ideia, dava 1.600 quilômetros da casa dos meus pais. O que você vai fazer, meu filho? E minha mãe preocupada. Falei, não, mãe, vai dar certo. Eu entro no avião com ele e vou para Bom Jesus, no Piauí. Na viagem, o céu estava limpo, bonito como vocês estão vendo aí. Mas, de repente, o tempo fecha. Eu não sei se vocês já andaram nesses aviões menores. Qualquer vento, gente, balança muito. Não é igual os grandes aviões, que a gente nem sente as turbulências. E começou a balançar muito. Eu falei, pronto. Tomei a decisão errada. Eu estou um jovem. Vou morrer aqui, não vou construir nada na minha vida. E nessa época, eu, católico fervoroso, me apeguei a todos os santos que tinha e clamei, falei, meu Deus, e agora? Final da história, nós conseguimos pousar numa cidade
chamada Corrente, no Piauí, não é? Quem é de Piauí aqui? Ah, que legal, de Corrente. Minha esposa é de Corrente, meu sogro mora lá, né? Então, olha aí que coincidência. Então, para vocês verem, aí pousamos lá e o gerente dele veio trazer gasolina de avião para reabastecer, e eu falei assim, não, pode deixar que agora eu volto com o seu gerente de carro mesmo, porque eu vou conhecendo o caminho, eu não quis mais subir nesse avião. Mas para vocês terem ideia, eu chego então em Bom Jesus, no Piauí, até o nome é bonito, Bom Jesus. Lá eu começo a trabalhar nessa revenda, passo um pouco, eu recebo outra proposta de emprego, melhor ainda, para trabalhar numa multinacional chamada Cargill. E lá eu começo a comprar soja para exportação. Então, eu comprava soja, mandava para o Porto de São Luís e exportava, né? Então, eu já estava trabalhando nessa empresa. Acontece que eu morava numa casa da multinacional que só podia morar comigo esposa por questão de confidencialidade dos arquivos da empresa. Eu não podia ter ninguém morando comigo. Então, eu morava numa casa sozinho, com 3 quartos, eu não era casado ainda, andava numa L200. Aconteceu que um dia eu estava numa festa. Estava numa festa e encontrei uma pessoa que se tornou um grande amigo meu, que se chama Edmairo. Nós começamos a conversar de Deus nessa festa. E a gente começa a trocar uma ideia de Deus. Eu sempre fui muito sensível às coisas de Deus. Acontece que parece que Deus colocou uma cápsula em cima de nós e nós não ouvíamos nada mais do que as pessoas estavam falando na festa, nem barulho nenhum de som, e a gente ficou o tempo todo, a festa toda, conversando de Deus. E nesse dia, eu e ele, nós conversamos, falamos o seguinte, olha, eu tenho muita vontade de conhecer a Bíblia, eu não conheço a Bíblia. E ele falou, cara, eu também não, vamos estudar a Bíblia juntos? Falei, vamos. E nós combinamos, nesta festa, de todo dia, uma vez na semana, nos íamos nos encontrar para estudarmos a Bíblia. Passa aí, por favor, travou aqui. E nós íamos, uma vez na semana, nos encontrarmos para estudar a Bíblia. E assim foi. E a gente reunia, a gente estudava a Bíblia e a gente não entendia nada. E a gente estudava, falou, nossa, está muito difícil. E a gente começou a orar a Deus. Falou, Deus, se é da Tua vontade, que a gente conheça a Tua palavra, então nos ajude a entender a Bíblia. Aconteceu que um dia mudou um vizinho dele. E esse vizinho foi levar pamonha para, ao invés dele receber, né, ele foi levar lá para a casa da mãe dele. E esse meu amigo estava no quarto. E a mãe dele perguntou, oh, tudo bem? Ele falou, eu sou seu novo vizinho. Ela falou, o que você faz? Aí ele falou assim, eu sou professor bíblico. Ele ouviu do quarto, ajoelhou, começou a chorar e me ligou. Já sei como que nós vamos estudar a Bíblia. Meu vizinho é professor bíblico. A partir daí, nós começamos a estudar a Bíblia com ele. E esse professor bíblico era adventista do 7º dia. Ele era ancião da igreja, tesoureiro, tinha várias funções na igreja pequena. E nós começamos então a estudar a Bíblia. A minha casa se tornou um local de encontro dos jovens e estudar a Bíblia, não é? Então, várias pessoas lá da cidade se reuniam lá em casa e iam estudar a Bíblia conosco. Nós ficamos uns 6 meses estudando a Bíblia. Teve um dia que ele falou assim, o nosso professor falou assim, olha, Oswaldo, você nunca viu um batismo? Eu falei, realmente, eu só conheço o batismo de criança. Vai ter um batismo na igreja, sábado agora. Você não quer ir? E convidou todos os jovens, nós que estudávamos a Bíblia. E aí a gente combinou. Falou, vamos lá para ver como que é. Chegou no sábado, só eu fui. Ninguém mais foi. E aí o pastor começou a batizar um rapaz lá, e ele fez o apelo. Alguém mais aqui quer se batizar? E primeira vez que eu pisei na igreja adventista, eu falei, rapaz, eu quero, mas
eu não conheço ninguém, eu vou ficar quietinho aqui, né? E o pastor, não endureça seu coração, quem quiser se batizar, se manifeste agora. Eu falei, meu Deus, será que ele está falando comigo? E eu lá no fundo da igreja, eu levantei a mão. Pastor, eu quero. Aí quando o meu professor viu, falou, pastor, ele já estudou a Bíblia com ele há 6 meses, ele está preparado. E o pastor falou, e você quer se batizar hoje? E eu falei, quero. No primeiro dia que eu pisei na igreja adventista, do 7º dia, eu me batizei. Isso não é comum, né? Vocês sabem que há todo um trâmite, quando uma pessoa decide se batizar, depois é acompanhada, é visitada. Só que o que acontece? Lá no Piauí, o pastor não fica sempre na igreja, ele sai, ele percorre muitas distâncias para ir em outras denominações. Então eles aproveitam a oportunidade. E assim foi comigo. No primeiro dia, eu me batizei. E eu vi, quando eu cheguei na igreja, eu vi que aquele povo era diferente. Eu falei, gente, esse povo é diferente, esse povo tem um brilho diferente, a recepção é diferente. Então que nós nunca percamos isso, não é? Isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Aqui, bem interessante essa parte, porque eu estava conhecendo a Bíblia e eu comecei a questionar Deus também. Falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, 1.600 quilômetros da minha casa, longe de todo mundo, para que o Senhor me trouxe aqui? E foi pela primeira vez que eu li essa passagem. A mesma coisa que Deus falou a Abraão, eu senti que Ele falou para mim. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei grande nação, te abençoarei, te agradecerei o nome, ser tu uma bênção. Nesse momento, eu entendi que Deus tinha um plano para mim. Eu tive que sair lá da minha terra, do convívio dos meus amigos. A pessoa foi me buscar de avião aos 48 do segundo tempo. Me levou para outra região, porque Deus tinha um plano para mim. Essa passagem me marcou tanto, que eu entendi que Deus tinha um plano, e eu me senti também impressionado com que eu tinha que servir a Deus em relação à família. Eu não sabia como ainda, mas eu senti nesse momento, através dessa passagem. E foi lá também que eu conheci minha esposa, a Gláucia. Um dia ela foi visitar uma amiga que morava lá na cidade. Ela não morava lá, ela foi visitar uma amiga e eu vi, achei ela bonita. Eu falei, uai, essa aqui eu nunca tinha visto. Quem é você? E eu pedi para a amiga dela me apresentar, me apresentamos, começamos a conversar. E ela morava em Teresina, no Piauí. Ela cursava Direito lá. Dava 600 quilômetros de distância, então a gente conversava, ainda namorava por telefone, né? Mais por telefone do que presencialmente. E ela não era adventista. E foi meu primeiro estudo bíblico que eu comecei a dar, foi para minha esposa, né? Que é a atual esposa. E eu orava a Deus o seguinte, falei, Senhor, eu conheci essa verdade e eu não quero mais deixar essa verdade. Se ela for para ser a mulher para a minha vida, que ela aceite essa verdade também. Se não for, que o Senhor afaste ela de mim. Eu orava desse jeito. Até que um dia, ela é bastante questionadora, advogada, gente. E ela questionava tudo. Meu primeiro estudo bíblico foi o mais difícil de todos. Mas, graças a Deus, um dia, ela aceitou também essa verdade, não é? Então, depois o que aconteceu? Eu peço demissão da multinacional, para vocês verem que eu sou meio maluco, né? Eu pego um avião e de repente, eu analisei a vida do meu gerente na multinacional e analisei que eu não queria mais trabalhar com isso.
Do nada, aí vocês imaginam eu ligando para minha mãe de novo. Mãe, agora é o seguinte, estou aqui, Bom Jesus, no Piauí, estou bem, mas não é isso que eu quero para a minha vida, não. Vou pedir demissão. Meu filho, você está num emprego bom, que todo mundo queria, trabalhando numa multinacional. Eu falei, não, mãe, mas não é isso que eu quero, não. Eu não era casado, não tinha filhos. Eu falei, mãe, o momento de eu pedir demissão é agora. Porque depois vai complicar. Eu já vi a minha vida lá na frente, gente. E aí eu peço demissão, venho para Brasília. E aqui, eu venho primeiro, minha namorada na época fica lá, né, terminando os estudos. Depois ela termina os estudos e eu falo para ela, vem para cá, morar comigo. Aqui a gente constrói a vida junto, não é? E ela veio. Acontece que eu recém-batizado, e ela morando comigo, nós estávamos irregular com Deus. E aquilo estava me incomodando. Só que eu falei, nossa, mas e agora? Como é que eu vou casar? Eu não tenho dinheiro. Eu pedi demissão, eles não me deram nem me mandaram embora para eu receber seguro-desemprego. Eu estava sem dinheiro para nada, né? E aí chegou um dia que eu simplesmente levantei, chamei o pastor, que era o pastor Cândido, alguns de vocês conhecem, chamamos uma outra testemunha, amiga nossa, e falamos assim, nós vamos casar. Casamos de um dia para o outro, sem avisar ninguém. Não, aí eu liguei para minha mãe, aí vocês imaginam, minha mãe. Mãe, casei. Meu filho, como é que você casou, não chamou ninguém, e não fez festa? Porque minha família é de Minas Gerais, a família da minha esposa lá do Piauí, até reuni esse povo tudo, e eu falei, não, ia dar trabalho, mas depois nós faz festa. Outra vez nós faz. E aí, gente, vocês veem que ser minha mãe não é uma coisa fácil, né? Mas minha mãe, ela me entende. E aí casamos, porque eu queria regularizar minha situação com o Senhor. A partir daí, nós começamos a vida regularizada no Senhor, recebemos a bênção do pastor, e começamos uma jornada agora como casados. Então, hoje é muito comum, né? Eu tenho até um outro sermão que fala só disso, da importância de regularizar a sua vida com Deus. Tem questões, às vezes, na sua vida que você ainda não regularizou, ainda é tempo. Regularize suas questões com Deus. Pecados que, às vezes, você tem levado por debaixo do tapete, regularize sua questão com Deus. E nós tivemos um filho. Nosso filho, o Nicolas, alguns aqui já conhecem, o Nicolas já estudou aqui no colégio. Pabline, uma mulher abençoada, que nós conhecemos aqui, estou vendo o rostinho dela aqui, ela conhece o Nicolas. O nosso filho tem uma condição genética rara. Para vocês terem ideia, o Nicolas é o único no Brasil que nós sabemos que tem essa condição. Associação de contraturas e pterígio espôndilo carpo tarsal. É uma síndrome rara, né? Que até o nome. Quando a gente vai nos médicos, a minha esposa que tem que dar aula para o médico de que o meu filho tem, porque nem os médicos sabem, né? Nós fomos saber o diagnóstico do Nicolas quando ele tinha 4 anos de idade. Então, desde o ventre, nós não sabíamos o que ele tinha. Vocês imaginam a espera, a angústia de saber que seu filho vem com algo, mas você não sabe exatamente o que é. Então, foi uma procura, né, através de geneticistas, estudos genéticos, para descobrir que o nosso filho tem uma condição genética rara. Eu orava a Deus, porque os médicos falavam o seguinte, olha, Oswaldo, ele pode vir com cognitivo comprometido, ele pode não andar, ele pode não falar. Eu orava a Deus o seguinte, Senhor, permita que meu filho fale do seu amor para as outras pessoas. E graças a Deus ele veio com cognitivo preservado. O que ele tem é uma má formação, representa mais uma má formação óssea na coluna. Ele tem fusões de vértebras, então ele é baixinho. Ele é um menino baixinho, mas extremamente inteligente. E a Pabline conhece ele, lembra dele. É aquele ali que está ajoelhadinho. E nós começamos, então, um ministério, né, de famílias, e o Nicolas faz parte disso. E ele e a mãe fazem adoração infantil, vocês precisam de ver. É uma bênção, né? Faz vídeos no YouTube. Então o Nicolas tem sido uma bênção. Só do Nicolas já daria outro sermão aqui que eu posso também contar em outra oportunidade. Ó, esse ano ele entregando os livros.
Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim. Jesus dizer assim: é só um pouco, mas um pouquinho, mas não vai te dar amor. Então, juntos, nossa família tem ajudado pessoas, dado estudos bíblicos, tem se envolvido na missão, temos evangelizado, temos também um ministério chamado Lar Sagrado. Não é? Depois, vocês quiserem falar comigo, vocês me encontram lá, Lar Sagrado. Hoje já está com 220 mil seguidores. É um ministério sobre famílias, porque eu tenho percebido que as famílias têm estado enfermas, não é? Enfermas espiritualmente, emocionalmente. Então é um ministério que a gente procura levar cura emocional, renovação da mente e prosperidade. O reavivamento que nós esperamos na igreja começa primeiro dentro de casa. Nós temos que ter essa consciência. Então nós temos levado esse ministério, eu reúno casais da igreja, pessoas que querem crescer, que querem curar emocionalmente, feridas que nós carregamos desde a infância e adolescência, e por isso às vezes nós nos comportamos dentro de casa de às vezes maneira que nós nem queremos ou nem sabemos, e nós às vezes muitas vezes achamos que o nosso inimigo é o nosso cônjuge, não é? Tudo isso são armadilhas de Satanás, implanta, e também são coisas que nós carregamos no nosso subconsciente e acabamos repetindo padrões que não queremos dentro de casa, não é? Então, tem sido uma bênção, muitas pessoas transformadas, casais transformados, inclusive mês que vem vou fazer outro encontro desse, depois o Ministério da Família aqui da igreja, que eu não sei quem não sei se estão aqui. Depois vocês podem falar com eles, para eles me procurarem, porque ainda tem algumas vagas, que com certeza tem pessoas aqui na igreja que precisa passar por esses momentos. Filipenses 1:6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Toda honra e toda glória é a Deus dessa minha caminhada. Ele foi me buscar longe, porque Ele tinha um propósito para mim e para minha família. E Deus foi muito bom comigo, porque ao me dar a esposa que Ele me deu, se eu não tivesse também a minha esposa, com certeza eu estaria em qualquer outro lugar, menos na igreja. Deus, depois disso tudo, eu entendi que só há um caminho, que é servir a Deus até os meus últimos dias. Tem vezes que eu me sinto cansado, sobrecarregado, exausto, muitas vezes derrotado, mas ao servir a Deus, Ele renova as minhas forças. Tudo isso aconteceu na minha vida pela misericórdia de Deus por mim, porque Deus é bom o tempo todo. E Ele tem planos para você também. E os planos de Deus são os melhores para a sua vida. Eu não tenho nada de bom. Deus conhecia a minha natureza, a dureza do meu coração, conhecia minhas limitações e fez tudo isso para eu poder parar e ouvir a sua voz. O problema é que muitas vezes somos rebeldes e nos achamos mais espertos que Deus. Queremos conduzir a nossa própria vida do nosso próprio modo. Se renda ao Senhor essa noite. Voltando ao povo de Israel,
naquela multidão de pessoas. Alguns primeiros começaram a reclamar, e foi contaminando os outros, não é? Nós sabemos da história. Deus queria conduzir o povo à terra prometida, mas a teimosia deles, suas constantes reclamações, impediam Deus de cumprir seus propósitos. Veja, ninguém tem a capacidade de limitar a Deus, mas através de nossas próprias decisões, da dureza do nosso coração, temos a capacidade de limitar o agir de Deus em nossa vida. Por quê? Porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. No apelo que eu recebi lá, se eu não tivesse aceitado, às vezes eu não estaria aqui, não é? Então, não endureça seu coração ao chamado de Deus. Deixe Deus te conduzir sem reclamar. Deixe Deus te conduzir sem desconfiar. Deus sempre tem os melhores planos para a sua vida. Se você acha que se sente perdido ou sem propósito, confia no Senhor, entregue os seus caminhos a Ele e o mais Ele fará. Assim tem sido na minha vida e assim também vai ser na sua.